Que bom, a galera desse lado aqui tá mais empolgada, hein, no boa noite. Boa noite esse lado aqui. Que bom, que bom. Agora sim, agora está pau a pau. Agora tá um fla-flu bom. Mas no final a gente sabe quem ganha, né? O povo de Deus, né? Amém. Pessoal, que alegria estar aqui com vocês. Estamos hoje começando uma série de palavras diferente. Vamos falar uma série que particularmente me enche de expectativa. Não sei se fala seu coração, mas eu adoro falar sobre o Espírito Santo. Amém? E a gente vai estar falando sobre a série agora, Quando o Espírito Sopra. Amém? Quem quer que o Espírito sopre na sua vida, trazendo movimento, trazendo alegria, resolvendo questões? O Espírito Santo faz isso. A Bíblia diz que o vento de Deus sopra onde quer. Que Ele sopre na sua vida, amém? Que Ele queira, que seja a vontade dEle, que Ele realmente venha tocar cada vida que está aqui hoje. Amém? Feche seus olhos onde que você está. Vamos falar com Deus. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor já está aqui. Obrigado que o Teu Espírito Santo está aqui. Muitas vezes nós estamos desatentos, muitas vezes nós não percebemos, mas uma coisa é certa, o Senhor está aqui. Ah, Deus, obrigado, porque assim foi lá no começo, na criação. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito já estava atuando. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor se move no nosso meio. O Senhor se move, Deus, dentro de cada um de nós. E hoje nós queremos te dar liberdade, Deus, para você trazer aqui os seus frutos. Trazer aqui, Deus, realmente aquilo que te apraz. Que o Senhor se sinta à vontade aqui no nosso meio. Você é bem-vindo, você é a razão da gente estar aqui. E nós te pedimos, Espírito Santo, faz a tua obra nesse lugar. Faz a tua obra nesse momento. Usa a minha vida. Deus, que o Senhor realmente tenha liberdade de agir, que o teu querer seja feito, que nós saímos daqui mudados, tocados, transformados, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus nessa hora. Que bom. O Espírito Santo é interessante que quando ele se move, ele faz coisas que só a atuação humana não consegue fazer. Por exemplo, os que chegam desanimados, eles são fortalecidos. Aqueles que estão sem esperança, eles saem daqui cheios de fé. Através da fé, os doentes são curados, os mortos ressuscitam. Milagres acontecem quando o Espírito Santo se faz presente. E nesses dias, nessas próximas semanas, nós estaremos conversando sobre as diversas formas como o Espírito Santo trabalha. A Bíblia existe vários símbolos que representam o Espírito Santo. Existem várias formas, várias alusões ao Espírito Santo. E nós vamos estudar um pouquinho para que você possa se aprofundar e ser abençoado de uma forma rica, de uma forma sobrenatural pela presença do Espírito Santo. Nós vamos falar, por exemplo, que o Espírito Santo já apareceu aqui na Terra como uma pomba. Nós vamos falar que já apareceu como fogo, né? Tem aquela música, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Alguns momentos já falaram que o Espírito Santo, a Bíblia, né? Algumas falam que o Espírito Santo é um rio, o Espírito Santo traz alegria, uma série de coisas. E hoje nós vamos falar de um símbolo que fala do óleo, para começar. Amém? A Bíblia diz que sempre que Deus toca alguém, na maioria das vezes que fala essa referência ao Espírito Santo, o óleo era utilizado para ungir alguém, era para ativar alguém, para começar um novo período na vida de alguém, trazer uma capacitação nova. E esse óleo está aqui hoje, sobre as nossas vidas. Vamos clamar, nós vamos crer, nós vamos orar por você, crendo que uma nova realidade se instaura na sua vida. A partir do momento que o óleo tocar na sua cabeça, você vai ser transformado, você vai ser mudado. A Bíblia conta a história de Davi, quando ele foi chamado, quando ele foi ungido por Samuel. A Bíblia conta aquela história que ele recebeu uma unção, mas é interessante que quando ele recebeu aquela unção, aparentemente nada de diferente aconteceu na vida de Davi. Nada aconteceu de uma forma estrondosa naquele momento ali, a não ser algo muito especial que eu queria apresentar para vocês aqui. 1 Samuel 16, verso 13, que é o pano de fundo da nossa conversa aqui. Conta o grande momento onde que Davi foi ungido por Samuel na frente dos seus irmãos. Então, por favor, 1 Samuel 16, verso 13, diz o seguinte: enquanto Davi estava entre seus irmãos,
Samuel pegou a vasilha com o que, gente? Bota a versão NVI, por favor. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo... O que aconteceu, gente? O Espírito Santo apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Naquele dia, naquele grande momento, se startou o destino profético de Davi. Ali ele foi preparado, foi selado, foi marcado de uma forma sobrenatural. E ali todo o destino dele começou a se desenrolar a partir do momento em que ele foi ungido. Algo mudou dentro de Davi. É assim que Deus faz. Antes de manifestar fora, Ele muda algo dentro. Hoje, em nome de Jesus, Deus vai fazer assim com você também. O Espírito Santo vai se apoderar de você. Novas atitudes, novos resultados fluirão por conta de algo que vai agir dentro do seu interior. O Espírito Santo vai se movimentar dentro de você. Coisas novas vão ser geradas. Amém? Quem recebe isso? Quem quer que algo novo aconteça? Existe alguém aqui com sede, precisando de que algo novo aconteça na sua vida? Deus procura corações assim, que tem essa ansiedade, essa ânsia para que algo aconteça na vida dele ou na vida dela. E eu queria botar, então, falando sobre óleo, falando alguns pontos que o óleo de Deus, quando nos toca, muda a nossa realidade. Eu queria mostrar para vocês um dos primeiros efeitos também do óleo. Está em Tiago 5, 14 e 15, né? Que o óleo do Espírito, ele cura as nossas feridas. Tiago 5, versos 14 e 15, tem um princípio que é muito especial, muito importante, que é muito relevante a gente falar isso nesse momento. Alguém aqui, é Tiago ensinando o que ocorre, como a gente deve agir quando alguém está enfermo. Há alguém doente entre vocês? Isso vale para cada um que está aqui também. Se tiver algum enfermo, hoje é dia de você ser curado, amém? Que essa pessoa enferma mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem por ele, ungindo com o que, gente? Com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então aqui está contando o princípio do óleo na utilização, né, um contexto de orarmos por enfermos, orar por pessoas feridas. Por que isso é importante? Eu expliquei no domingo, quem estava aqui domingo de noite, que ouviu a palavra, eu falei muito a respeito daquela passagem, né? Que está em Zacarias e depois Jesus falou em Mateus 26, que ele contou aquele que ele fala assim: fere-se o pastor e dispersam-se as ovelhas. O inimigo muitas vezes, a estratégia dele não é matar o pastor, ele fere o pastor, porque um pastor ferido, essas feridas minam a fé dele, minam a alegria, geram dores, geram uma série de impactos ao longo da vida dessa pessoa, porque ela não morre, mas a vida começa a se esvair dela. E muitas vezes é o que acontece com o nosso processo de fé aqui também, porque a nossa vida é assim. Muitas vezes nós começamos a nossa caminhada, iniciamos projetos, iniciamos de repente o nosso casamento, a nossa família, e nós estamos animados, cheios de fé. Mas muitas vezes coisas aparecem para nos ferir, obstáculos, situações, palavras, nos atingem e começa a fazer o quê? Com que a nossa alegria, a nossa vibração, a nossa força comece a se esvair. As feridas, elas são, digamos assim, uma certeza na vida do ser humano enquanto nós estamos aqui na terra. Como eu falei, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Jesus já nos preparou para isso. Mas ele falou: tem de bom ânimo, permaneçam firmes. Ele venceu o mundo e essa fé também vai nos fazer vencer o mundo. Amém? Então, quando fala de feridas, nós temos feridas, por exemplo, que são provenientes de frustrações, orações que aparentemente não são respondidas, decepções, por exemplo, com pessoas, e expectativas quebradas.
Quando essas feridas acontecem nas nossas vidas, nós começamos a ter pensamentos como, por exemplo, eu acho que esse projeto não vai acontecer. Eu acho que esse sonho de repente é uma viagem da minha cabeça. Eu gerei tudo isso sozinho. E nós começamos a justificar, começamos a racionalizar, e a nossa fé começa a realmente ir embora, fazendo que nós sejamos cristãos inoperantes. Nós temos um grande exemplo que eu gosto de falar, o profeta Elias. O profeta Elias é alguém que eu admiro muito. 1 Reis 18 conta o momento onde que ele desafiou os profetas de Baal, e ele sozinho, e contra centenas de profetas de Baal, ele consegue ter uma vitória incrível. E esse homem, através das suas orações, ele faz fogo do céu cair, uma fé sobrenatural, uma das maiores atitudes de fé do Antigo Testamento. Mas se você parar para ver 1 Reis 19, o capítulo seguinte conta a história que esse homem começa a fugir, e no meio da sua fuga ele se isola, e ele fala assim: Senhor Deus, eu peço que o Senhor leve a minha alma, me retira daqui. Ele pede para morrer. Isso fala de o quê? Esgotamento da sua alma, esgotamento emocional. Ele ficou ferido, ele se machucou nessa caminhada, nessa jornada. Mesmo pessoas que um dia foram altamente usadas por Deus, de repente, depois de alguns instantes, elas podem se deparar com depressão, burnout, estafa, crises, enfim, diversas. As situações da vida podem realmente abalar a gente, fazer com que a gente, de um momento para o outro, nosso nível de fé venha realmente a diminuir, voltar para uma estaca praticamente zerada. Só que uma coisa bonita, quando Deus trata com Elias nessa fase, Deus não repreende Elias, muito pelo contrário, Deus mostra todo o seu cuidado com Elias, servindo Elias, mandando que corvos venham alimentar Elias, cuidando do processo da vida dele. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas o desejo de Deus é restaurar você, restaurar as suas feridas, para que o seu nível de fé volte a ser estabelecido. Deus te trouxe aqui hoje, de repente chegou aqui feridinho, machucado, pensando em desistir. Mas hoje o óleo de Deus vai te alcançar, e a oração de fé dos presbíteros vai tocar você, e feridas serão curadas, e aquele que estava desanimado, aquele que estava desamparado, aquele que estava pensando em desistir, vai se levantar em nome de Jesus. Então se prepare, presbíteros, se prepare. Quem são os presbíteros? São nossos pastores, nossos líderes. Que você já se prepare e comece a orar em espírito aí, porque hoje o negócio vai pegar fogo aqui em nome de Jesus. E a oração de fé vai levantar o abatido, o cansado, o desanimado, aquele que chegou aqui sem crendo em quase nada. Hoje é dia de restauração na sua vida, em nome de Jesus. Outra coisa interessante sobre o óleo do Espírito é porque o óleo do Espírito sustenta a sua fé. A Bíblia conta, lá em Mateus 25, uma parábola que é interessantíssima, até um sinal do fim dos tempos, que eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, gente, mas está dando um medo, hein? Você não está achando que o apocalipse vai acontecer já? Está uma coisa esquisita, né? O mundo está virando uma situação complicada. Nesse dia eu começo a ver as notícias, eu falo assim, cara, as profecias se cumprindo, gente. Várias. Você vê lá as alusões de João, quando começa a falar, e eu fico vendo, cara, os armamentos de guerra, os drones, parecem mesmo, né? Os gafanhotos, parece tudo aquilo que está sendo profetizado, epidemias, aquelas coisas todas, sinais do céu. Gente, está uma loucura o mundo. Enfim, e a Bíblia fala que naquele momento, quando o noivo está prestes a vir, existem 10 noivas. 5 dessas 10 noivas são consideradas prudentes. 5 são consideradas nécias, loucas, irresponsáveis. Por que houve uma distinção entre essas mulheres? Essas mulheres, as noivas que representam a igreja. Porque algumas delas se preocupavam com o nível do seu óleo. Elas cuidavam do nível do óleo que elas tinham. Elas ansiavam pela volta do noivo. Elas sabiam que o noivo estava para chegar, ainda que demorasse. Só que a Bíblia conta a história de outras.
as nécias, que por causa da demora do noivo, a Bíblia é clara falando que o noivo demorou a chegar, e por conta disso, elas se desligaram. Elas não foram responsáveis, elas foram negligentes com a quantidade de óleo que elas tinham. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Nós começamos num culto da fé, num projeto de fé, e muitas vezes a demora, a falta de respostas, isso faz com que a gente desanime, que a gente se entristeça, e o nosso nível de fé diminua. A Bíblia diz que nós agimos como pessoas nécias, loucas, irresponsáveis. Mas eu queria falar para você hoje, que hoje você está no lugar certo. Porque a Bíblia diz lá, eu gosto quando fala assim, é um versículo que eu sempre me lembro: a esperança adiada, o que ela faz com o coração? Ela adoece o coração. De repente, assim que o seu coração se encontra adoecido, triste, porque as coisas não estão andando como você gostaria. Mas isso não pode fazer com que sua chama, que o seu nível de óleo, que a sua fé se apague. Hoje é dia que o Senhor trouxe você aqui para restaurar o óleo sobre você. Hoje, quando nós orarmos por você, vai ser o dia de você falar assim: Senhor, me enche o tanque. Não encher só o nível da sua fé para receber um milagre. Em nome de Jesus, é te preparar para esses dias difíceis que nós estamos vivendo, que nós seremos provados. Haverá uma série que nós vamos provar a nossa fé, mas em nome de Jesus nós seremos provados e aprovados, considerados como aquelas noivas prudentes, aquelas que tiveram o seu nível de óleo lá em cima. Aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida hoje, eu creio que profeticamente vai te preparar para os próximos dias. Levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, me enche de óleo hoje, Senhor Jesus. Eu não quero ser uma das virgens nécias, eu não quero ficar para trás, eu não quero ser reprovado, eu não quero, quando o Senhor chegar, eu não estar pronto. Eu quero hoje que o Senhor encha, Deus, enche o meu nível de fé, o nível máximo. Hoje eu quero transbordar nessa noite. Eu quero que o óleo do Espírito Santo encha a minha vida, para que eu possa viver o sobrenatural de Deus nesses dias. Se você quer, dê uma salva de palmas para Jesus. A fé, ela não apaga de uma hora para outra. A fé vai diminuindo. E quando você vê, você não presta atenção. Se você for negligente, vai chegar um nível onde sua chama não vai se apagar mais. Mas eu creio, como nós falamos, quando o Espírito sopra, o óleo de Deus visita as nossas vidas, enche os nossos tanques, para que a gente possa fazer com que a nossa caminhada seja bem sucedida. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, ansiando para nos visitar, ansiando para nos encher, em nome de Jesus. E outro ponto também que eu acho bonito, quando fala dessa questão de Davi. Davi um dia foi ungido, e como falei para vocês, aparentemente nada aconteceu. Eu queria falar para você que de repente seja assim o teu retrato. Você vem para a igreja, tem vindo, e aparentemente nada aconteceu. Davi devia questionar: poxa vida, eu fui ungido pelo profeta Samuel, o profeta mais importante da minha geração, e nada mudou. Eu continuo sendo pastor de ovelhas, eu continuo sendo alguém que é abandonado, desprezado pelos meus irmãos. Eu não fui chamado, não estou sendo chamado para as guerras, nada está acontecendo na minha vida. Eu queria falar para você que você só não está enxergando, mas os céus estão preparando um cenário de mudança para você. Deus está criando todo um plano, onde que Ele vai te colocar numa situação, onde que a honra de Deus vai chegar na sua vida, e você fala assim: valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar, valeu a pena me preparar, valeu a pena ter passado por tantas dificuldades, porque na hora certa você vai colocar uma unção tão grande sobre você, que todos vão de ver: Deus foi fiel na vida dessa pessoa. Vai ser assim na sua vida, vai ser assim, é assim que Ele faz, é na hora certa, no momento dele. Basta que Ele te aprenda a não desanimar, porque Ele vai fazer isso. Imagina só, a gente não sabe por que isso acontece, mas é assim que Deus faz. Eu imagino Davi, aquele garoto pequenininho, se colocando lá, vendo Davi desafiando todo o exército de Israel e ninguém se levantando. Davi, uma hora ele fala assim: ah, ninguém vai,
Eu vou. Da onde que veio essa coragem? Dele mesmo? Não, foi da unção que foi derramada sobre ele. Na hora certa, a unção de Deus vai realmente mostrar o resultado para você. Meu Deus, como é que eu fui usado? Como é que o Senhor me colocou aqui? Foi a unção que Deus colocou dentro de você. Na hora certa Ele vai te preparar. Gente, eu estou falando para vocês, eu estou apaixonado por uma pessoa aqui. O nome dele é André Emerick. Grande Andrezão. A gente fez um evento tão lindo lá no Quali Stage, cara. 3.000 pessoas, um monte de jovem. Na hora certa. André, você não vai fazer carnaval esse ano não. Você vai fazer um evento de jovens aqui. No momento certo, precisamos do André para gerenciar dinheiro, gerenciar recursos e tudo aquilo que ele aprendeu ao longo dos anos, ele pôde utilizar para honra e glória do nosso Deus. E nós tivemos o melhor evento que nós já tivemos em todos os tempos aqui da Sara, nossa terra do Rio de Janeiro. Deus utilizou ele na hora certa. Unção, graça, sobrenatural. Veio sobre ele. Vai vir sobre você. Deus, será que eu dou conta? Vai dar, porque a unção de Deus é sobre a sua vida. Não foi Golias que diminuiu. Foi a unção que estava sobre Davi que era maior que o Golias. A unção que Deus vai derramar sobre a sua vida é maior que os seus problemas, maior que as suas dificuldades, maior que os seus gigantes. Eu gosto daquela frase que fala assim: eu não peço para Deus para que Ele faça que os meus inimigos sejam mais fracos, eu peço para que Ele me faça mais forte, para que eu possa vencer os meus inimigos. Não são os inimigos que se rebaixam para você, é você que cresce na caminhada. Você se fortalece em espírito, você se fortalece em graça, para que nos momentos de desafio que você achava que seria realmente exterminado, o Senhor te usa de forma sobrenatural e traz uma grande vitória sobre você. Quando o óleo de Deus toca alguém, essa pessoa muda por dentro, e Deus daqui a pouco começa a dar o quê? Vitórias exteriores. Deus sempre trabalha assim. Ele fala: quando for orar, feche a porta do seu quarto, ore em secreto, e o Deus que vê em secreto te recompensa publicamente. Existem vitórias que estão aguardando você hoje. Você se preparar, você fala assim: Deus, muda o meu interior. Porque quando Deus muda o interior e Ele sente que você é dele, Ele está pronto para mudar o seu exterior. Tem mudanças que estão aguardando uma mudança de direção na sua vida. A mesma oração que eu imagino, o mesmo óleo que alcançou a vida de Davi, vai ser a mesma atitude que nós teremos aqui. Os pastores vão orar por você. Vai mudar o seu interior, vai ser transformado, e essa unção vai alcançar a sua vida. Vai mudar o seu resultado, vai mudar a sua história, vai trazer milagres para a sua vida. A pessoa que é tocada por Deus, ela continua a ser a mesma pessoa por fora, mas ela nunca mais é a mesma pessoa por dentro. E hoje eu estou ansioso, gente, para orar por você. Eu queria que hoje tivesse mais tempo para a gente orar, para a gente buscar. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para fazer isso na vida de todo mundo que aqui adentrou. Você de repente chegou aqui com a sua fé bem pequenininha. Você acredita em Deus, mas de repente não acredita nos milagres dele, nas promessas dele para a sua vida. Você não acredita mais que isso vai se cumprir na sua vida. Ou de repente você crê, mas já não crê com a mesma intensidade. De repente as lutas, as dores, as frustrações, outras pessoas foram enfraquecendo a sua expectativa. Mas hoje nós estamos começando a série Quando o Espírito Sopra. Quando o Espírito sopra, o óleo começa a ser derramado sobre as pessoas que estão disponíveis. Esse óleo, ele cura a fé daqueles que estavam feridos. Esse óleo mantém a sua fé acesa. E esse óleo fortalece a sua fé para você derrotar gigantes. Quem quer receber o sopro de Deus hoje sobre a sua vida? Quem quer receber um óleo novo sobre a sua vida para as coisas funcionarem? Aquilo que estava travado começar a estar livre para funcionar, para fluir.
Quando o Espírito sopra, a fé que parecia pequena volta a se levantar com força. Hoje eu queria pedir para você, fica em pé onde que você está. Queria que você ficasse realmente livre, solta tudo que você está na mão. Eu queria que você pudesse simplesmente fechar os seus olhos e você pudesse falar com o Espírito Santo de Deus. Falar assim: Espírito Santo de Deus, me visita hoje, sopra na minha vida, faz aquilo que eu não consigo fazer, derrama o seu óleo sobre mim, muda a minha realidade, me enche. De repente estou tão frio na fé, eu estou tão incrédulo, eu não acredito mais que meu marido vai mudar, eu não acredito mais que minha esposa vai mudar, eu não acredito que meus filhos vão voltar para a igreja, eu não acredito, Deus, que minha vida financeira vai alcançar outros patamares, eu não acredito, Deus, eu não acredito mais, está muito difícil de acreditar. De repente você chegou assim, mas quando o óleo de Deus tocar em você, tudo vai mudar. Imagino que Davi, mesmo sendo ungido, ele ficava assim: Deus, será que um dia vai acontecer? Será que um dia vai acontecer? Imagino que essa oração frequente: estou ungido, estou vindo na igreja, estou tudo certinho, mas nada está acontecendo. Na hora certa ele vai te colocar diante de um Golias. Golias não estava lá para derrotar Davi, estava lá para promover Davi. É isso que Deus vai promover na sua vida. É isso que Deus vai trazer para a sua vida. Situações que poderiam te envergonhar, mas que Deus vai trazer honra, vitória, glória sobre você. Feche seus olhos nesse momento, vai. Eu queria que você pudesse fazer a sua oração, falar assim: Jesus, vem, toca a minha vida hoje. Espírito Santo, eu preciso de você. Eu preciso que você sopre sobre mim. Eu preciso que coisas novas aconteçam. Tu és bem-vindo na minha vida, Tu és bem-vindo na minha situação. O Senhor é bem-vindo, Deus, na minha família. O Senhor é bem-vindo no meu lar. O Senhor é bem-vindo sobre os meus filhos. O Senhor é bem-vindo. Nós te bendizemos nessa hora e dizemos: Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Fica à vontade, Deus, nesse momento agora. Nós clamamos pelo Senhor. Nós queremos a tua unção, nós queremos o seu toque nessa hora, em nome de Jesus. Queria chamar a nossa equipe de louvor, já pudesse vir para cá. Queria que nesse momento a gente pudesse falar: Espírito Santo, vem na minha vida, me toque, Espírito Santo, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor. Antes da gente orar por você, eu queria que você orasse por você. Você pode orar nessa hora e falar: Espírito Santo, me visita, me toca. A Bíblia fala que cada uma das virgens era responsável pelo seu nível de óleo. Que você hoje fale: Senhor Jesus, eu quero mais óleo na minha vida, eu preciso desse óleo de unção, eu preciso dessa unção na minha vida, eu preciso desse toque na minha vida. Vem, Deus, faz algo especial, Deus, na vida dos teus filhos hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo. Você pode ficar de pé. Teu sacrifício. Peça ao Senhor: Jesus, vem, Jesus. Senhor Jesus, vem, Jesus. Eu preciso, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo
pastores estivessem vindo aqui já nas suas posições, venham com óleo, que eles colocassem óleo nas suas mãos. Pode até trazer o sprayzinho de óleo para cá, André, pode deixar aqui no meio, para que ele esteja orando com as pessoas. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Você que está aí, vai levantar suas mãos. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, e enche-me de novo. Vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos orar por você. Pastores, comece a orar em línguas onde que vocês estão. Comece a se encher do Espírito de Deus. Vamos movimentar esse espaço. E nós vamos orar por você. Você vai sair do seu lugar. Nossa equipe de serviço vai estar atenta. Você pode ter liberdade nesse momento agora para fluir no Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar por você, para que o Espírito de Deus venha e enche a sua vida. E que esse óleo do Espírito Santo venha, transborda de você. Que você flua no nível novo, você flua no nível novo. E que você possa experimentar realmente mudança, transformação, novos níveis de fé, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, procura um desses pastores, nós vamos orar por você nesse momento agora. Nós vamos profetizar sobre a sua vida, declarar um tempo novo sobre você. Eu estou sem equipe de serviço desse lado aqui, preciso de gente aqui. O oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Equipe de serviço, você pode ficar mais perto? Pode ficar mais perto, Luz, pode vir ficar mais pertinho das pessoas, isso. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu Sem nenhuma explicação. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vamos lá, por favor, Crispim, me ajuda aí a pessoa a passar. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Senhor Jesus, me enche. Ele vai agir conforme a sua expectativa. Fala assim, me toca, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem agir, Espírito Santo. Vem nos enchendo, vem nos libertando, vem mudando, Deus, realidades. Vem, Deus, enchendo aquele que está fraco, aquele que está sem fé, aquele que está desencorajado, Senhor. Que essa noite seja uma noite de transformação, de unção, em nome de Jesus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
pastores, vamos orar com fé, vamos orar com fé, vamos embora. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Vem incendiar os nossos corações, vem incendiar, Deus, a nossa vida espiritual hoje, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem tocando, vem curando, vem restaurando, Senhor. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Levanta suas mãos, vai. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo Que há Deus em Israel. Há Deus em Israel. Deus em Posso ficar de pé diante da tua glória. Pega os... Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Diga pra ele, sou teu templo. Teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem. Pega os seus pedidos de oração, vai, apresenta para o Senhor nessa hora. Fala assim: Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Responde com fogo, Senhor. Nós estamos cheios do seu óleo, Senhor. Estamos cheios do seu óleo nessa noite. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo Que há Deus em Israel. Levanta seus pedidos, vamos orar, vamos orar. Deus em Israel.
Espírito Santo de Deus, eu venho apresentar, Deus, cada pedido, Deus, diante do Senhor, toda súplica, todo o clamor dos corações aqui, que o Senhor esteja, Deus, operando com liberalidade, Deus, derramando, Deus, hoje bênçãos sem medida, em nome de Jesus. E Espírito Santo de Deus, Senhor esteja fluindo com liberdade no nosso meio, fluindo, Deus, com liberalidade, fluindo, Deus, em nome de Jesus, Deus, trazendo respostas para cada vida, Deus, cada pessoa que aqui adentrou. Deus, obrigado, Deus, porque ainda, Deus, que nós não vejamos mudanças externas, nós sabemos que algo aconteceu. Sabemos, Deus, que o óleo nos visitou hoje, que o Espírito Santo hoje nos encheu, se apoderou de nós, e que algo grande está por vir. Nós hoje, Deus, clamamos por cada pedido, clamamos, Deus, por cada família aqui representada. E esteja hoje, Deus, descendo, Deus, trazendo respostas, trazendo mudanças. Que hoje, Deus, se levantem, Deus, pessoas aqui que vão derrubar gigantes, que vão derrubar muralhas, que vão, Deus, fechar a boca de leões, que vão, Deus, realmente impactar o mundo, Deus, com aquilo que só está derramando sobre ele hoje. Em nome de Jesus, meu irmão, tudo que você recebe no reino dos céus é pela sua fé. Em nome de Jesus, em fé, fala assim: Senhor Jesus, me enche, me transborda. Eu quero ser tocado, eu quero ser mudado. Em nome de Jesus, Deus, enquanto nós estamos aqui, visita, Deus, aqueles que estão enfermos, visita aqueles que precisam de uma resposta. Hoje, em nome de Jesus, eu quero unir a nossa fé ao nosso pastor Fábio Valadão. Deus, em nome de Jesus, oramos pela sua mãe agora, Fábio, que ela receba cura agora, ela seja restaurada, em nome de Jesus. Pulmões voltem a funcionar, pulmões voltem a funcionar agora, em nome de Jesus. Toda embolia nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Covid fora desse corpo, declaramos a bênção, a cura, a restauração do Senhor, em nome de Jesus. Se você entrou nesse lugar enfermo também, nós cremos que nesse momento agora vai se cumprir aquilo que foi feito, aquilo que está nas escrituras lá em Tiago 5. Você já foi ungido com óleo, e a oração da fé levantará o enfermo, curará você. Em nome de Jesus, receba a cura aí onde você está. Você, pela fé, coloca a tua mão no lugar onde que você tem uma dor, onde que você está enfermo, você está enferma. Nós declaramos agora que pelo poder do nome de Jesus, a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Seja restaurado agora, seja restaurada agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu queria que agora, que nós declaramos a palavra de Deus, nós fizemos exatamente o que a palavra de Deus nos ensina a fazer, você pudesse fazer um teste no teu corpo, e você vê se a dor ainda permanece em você. Declaramos agora toda dor fora do nosso meio, todo sintoma fora do nosso arraial. Em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor. Vem sobre as articulações, vem sobre, Deus, a coluna, vem, Deus, sobre o estômago nessa hora, vem sobre as pernas. Você que tem dores nas suas pernas, seja curado agora em nome de Jesus. Você que chegou aqui com enxaqueca, dor de cabeça, em nome de Jesus, fora, em nome de Jesus. Você que chegou com qualquer tipo de enfermidade, seja livre, liberto agora em nome de Jesus. Alguém hoje nós oramos, você sente o bem-estar no seu corpo, levanta sua mão, nós queremos realmente ver a atuação do Senhor. Faz um teste no seu corpo, faz lá, pode fazer, gente. Tem que agir por fé. É fé, é fé. Se você doía quando batia o pé no chão, faz um teste aí, vê se realmente você sente alguma dor. Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, pronto para agir, pronto para operar. Basta você agir com fé e Deus responde a sua fé em nome de Jesus. Amém? Levanta suas mãos mais uma vez. Deus, eu te peço, Deus, que nesse momento agora você esteja enchendo seus filhos, preparando eles, Deus, para vitórias sobrenaturais. Hoje, Deus, se começa uma revolução nos lares, uma revolução em vidas financeiras, revolução na saúde.
Hoje, Deus, nós declaramos a tua bênção sobre esse povo aqui. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nós cremos, Deus, que hoje o Espírito Santo sopra sobre cada vida que aqui entrou. Vai tirando tudo que é ruim, tudo que não te pertence, tudo que não cabe mais a eles. Toda bagagem que foi colocada na vida do inimigo ao longo dos anos, na vida deles, hoje cai por terra em nome de Jesus. Declaramos que o Senhor opera, que o Senhor os visita, que o Senhor se move com liberalidade no nosso meio, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela sua presença. Obrigado porque o Senhor se move, Deus. Obrigado porque o Senhor está se movendo, em nome de Jesus. Quem aqui tem certeza que o Senhor tocou sua vida hoje? Quem aqui sabe que você foi ungido hoje e tem vitórias te esperando nos próximos dias? Tem vitórias aguardando você nos próximos dias, em nome de Jesus. Amém? Saia certo disso, é tudo por fé. Nada mais vai abalar a sua fé, nada mais vai roubar a sua fé, porque hoje você foi cheio, você foi renovado. As feridas foram curadas, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar uma semana de muita paz. Você vai experimentar paz com Deus, você vai experimentar a paz de Deus e vai experimentar a paz com os homens também. Nessa semana o inimigo não pode tocar em você. Por quê? Porque você está cheio de Deus hoje. Você está cheia de Deus hoje, em nome de Jesus. E porque você tem semeado na presença do Senhor. Você hoje realmente foi tocado pelo Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que vai ser a sua colheita? Gente, pode ser mais forte se você acredita nisso de verdade. Como é que vai ser a sua colheita? Eu abençoo você para isso, em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida, os melhores dias, os melhores resultados, as maiores conquistas estão por vir na sua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo para isso, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, seja surpreendido pelo poder de Deus, em nome de Jesus, amém? Estamos encerrados.